Então é o seguinte, pessoal, como eu falei com vocês, o Gdash ele tem aqui a parte comercial para vocês gerenciarem o funil de vendas de vocês. E onde que a gente consegue coletar os dados para ser apresentados dentro do dashboard? A gente primeiro vai ter que nessa aba do Gdash de negócios, onde vocês conseguem trazer aqui a personalização desse funil. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem gerenciar qual o funil de vendas vai ser de vocês. Então, ou vai ser de vendas, ou às vezes o próprio OEM, ou seja, da operação e manutenção. Então, todos os funis de vendas de vocês, vocês podem trazer por aqui, para cá, para vocês gerenciarem as etapas até no formato de Kanban, que é bem tradicional aí, utilizado por Trello ou qualquer outro CRM que vocês forem utilizar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de clientes. Você vê que aqui que eu já até criei, por exemplo, algumas tags. Então, por exemplo, separando por quantidade de módulos. Então, a gente está falando até de sistemas fotovoltaicos também. E em cada etapa, como que identificados por cada etapa em cada uma dessas colunas. Então, quando eu abro um cliente, eu consigo acompanhar ali a parte de personalização de cada campo personalizado, né? Então, quando, por exemplo, qual dia foi a data da visita do cliente, qual a forma de pagamento dele, qual o vendedor, qual que é o tipo de telhado. Então, vocês conseguem acompanhar quais são os campos personalizados. Vocês podem gerenciar as atividades. Então, posso criar uma atividade aqui para realmente, por exemplo, fazer uma ligação, enviar um e-mail de proposta do cliente, colocando aqui, por exemplo, uma tag de proposta, quem que vai ser o responsável, quando vai ser executado de fato aquele e-mail, e gerenciar aquela atividade, o GDS até te indica quando essa atividade está atrasada ou não. Então, tudo que acontece também, a gente gerencia aqui e mostra para vocês quando ela aconteceu. Ou seja, essa parte de baixo é uma linha do tempo do seu cliente ou daquela negociação. E além disso, eu consigo associar ela a um produto, tá? Então, eu vou associar, por exemplo, ela a um produto e, por exemplo, o valor daquele negócio. E nesse caso aqui, por exemplo, se eu ganhar essa negociação, ele vai estar já atrelado a uma negociação ganha e eu posso até concluir essa atividade. Mas a gente está falando de dashboard, né, pessoal? Então, aqui é uma parte bem interessante, vocês já conseguirem acompanhar como que está o status atual do seu funil de vendas, mas para o dashboard, como que a gente vai criar e personalizar todos aqueles insights e exemplos que eu mostrei para vocês na apresentação. Então, dentro do dashboard do G10, a gente vai criar um novo perfil, tá? Então, vocês vão ter ali já alguns criados, até para quem já utiliza o Solar, vocês já tem ali alguns insights iniciais de perfis, mas aqui em cima vocês vão poder clicar aqui para adicionar um novo perfil, tá? Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, o de treinamento, que é o treinamento de hoje, e eu vou poder até selecionar, já tem até um perfil selecionado de vendas, mas eu vou colocar um em branco, para vocês verem que a gente pode criar tudo do zero, beleza? Então a gente vai criar um novo perfil do zero, e quando a gente cria esse novo perfil do zero, vai abrir para a gente uma tela em branco do G10. Então a gente tem aqui esse perfil de treinamento, tá vendo? Então vai ter uma tela em branco. E aí lembra que eu comentei com vocês sobre os cartões? Então é aqui que a gente vai gerenciar e vai criar os cartões, tá? Então a gente tem aqui nesse canto superior direito do G10, em adicionar cartão, onde que a gente vai acompanhar essas progressões, todos aqueles outros gráficos. Então, fazendo uma breve introdução, a gente tem aqui a parte das usinas, a gente tem de status de auditoria de faturas, a gente tem dados de potência, sustentabilidade, algo relacionado ao solar, mas eu queria trazer para vocês, igual eu falei, para a parte comercial inicialmente. Então, para a parte comercial, eu gostaria de começar com vocês sobre a progressão da pipeline, tá? Então, você viu que ele que a gente estava dentro de uma pipeline, eu vou trazer as informações daquela pipeline, até do lead que a gente marcou como ganho ali, para dentro desse dashboard. Então, quando eu clico dentro de um card, ó, eu vou clicar nessa aqui e essa visão geral também, tá? Quando eu clico dentro de um cartão, vai aparecer para a gente fazer essa configuração. Lembra que a gente estava ali na pipeline da Share Energy, né? Então, se eu clicar na pipeline Share Energy, eu vou conseguir já trazer aqui uma visão geral da pipeline, ou seja, a quantidade de clientes que estão em cada uma das etapas daquele meu funil. Então, por exemplo, eu sei que tenho três clientes dentro da etapa de contato, tenho três clientes na parte de que ele enviou os dados, tem um cliente que está na parte de visita técnica, tenho dois clientes na parte de fazer um retorno, né, que a gente chama aqui de follow-up, e também aqui cinco leads na parte de negociação, ou seja, que às vezes já recebeu uma proposta e ele a gente está na parte de conversar sobre os planos. Além disso, a gente consegue aqui modificar um cartão, né, adicionar ele para um lado, que vai até aumentar o tamanho dele, e aqui a gente vai ter essa progressão dessa pipeline. Aquele gráficozinho, na verdade, até um resumo do meu funil de vendas. E aqui, o que é interessante? Se eu seleciono, por exemplo, o Share Energy aqui, eu consigo adicionar uma data de início, de quando começou e como que eu posso fazer um filtro inicial de como está aquela negociação, tá? Aí, por exemplo, deixa eu selecionar errado.
Eu posso selecionar aqui e eu vou ter como todas a progressão que está relacionada àquela pipeline específica. E trazendo um resumo aqui, ó, a gente tem aqui quantos leads entraram naquele funil de vendas, então no total foram 7. Quantos deles passaram para a próxima etapa? Quantos deles passaram para a etapa de visita? Quantos deles passaram para a etapa de follow-up? E aqui a gente consegue acompanhar as conversões de cada uma das etapas, uma com 70, outra com 80, outra com 100, de uma etapa para outra. Então foi isso que eu falei, por exemplo, onde que fica a maior dificuldade muitas das vezes? É de fato da negociação para ganhar, né? Aquele negócio. Mais interessante aqui dessa progressão, pessoal, é vocês já saberem que no G10 vocês conseguem acompanhar, como eu falei, o ticket médio, o ciclo médio de vendas e a taxa de conversão. Então, aqui são duas informações bem simples aqui, que você já pode configurar de forma muito fácil dentro da plataforma. Além disso, eu queria trazer para vocês aqui que o G10 ele consegue trazer tanto comparadores, tá? Quanto progressões personalizadas, tá? E aí, na progressão personalizada é onde a gente vai ter, de fato, algo cada vez mais específico para o negócio de vocês. Então, dentro de cada negócio, eu posso preencher tag, eu posso preencher campo personalizado, posso preencher motivo de perda quando eu perder aquela negociação. E tudo isso eu consigo trazer aqui para um campo de quem já fez o engenharia ou algo do tipo, dentro de uma progressão personalizada de um gráfico, tá? Ou de linhas ou de barras. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para a gente, por exemplo, quais foram as visitas técnicas que a gente fez, ou melhor ainda, quais foram os negócios que foram ganhos nesse mês, ou nesse ano, digamos assim. Então, eu posso trazer aqui, ó, negócios ganhos, como o título daquela widget, ou no caso, esses cartões. Qual que é o escopo que a gente vai estar analisando aqui? Você viu que a gente vai estar analisando negócios, mas vocês podem analisar tanto atividades, quanto chamados, quanto negócios, quanto clientes, tá? Então, vamos trazer aqui o escopo de negócios. Qual que é a frequência que eu quero avaliar aqueles fechamentos? Eu vou trazer essa frequência aqui, ela pode ser diária, semanal, mensal, trimestral ou anual. Eu lembro que eu comentei com vocês também. Qual que é a segmentação do gráfico? Isso aqui é super legal. Então, por exemplo, lembra que a gente falou, vamos trazer de negócios ganhos? E eu quero comparar eles pelos vendedores. Então, aqui eu criei um campo personalizado de vendedor. Então, a gente vai saber qual vendedor está fazendo, está trazendo maior receita e tudo mais. Qual que é o eixo X? Então, aqui também a gente sempre vai ter os campos de data que foram criados. Então, data de criação, última atualização, data de início, data de fechamento, que é que a gente quer avaliar, né? Então, vamos analisar pela data de fechamento. Qual que é o tipo de gráfico, se é de linha ou se ele é de barra, se eu posso acompanhar a média e também eu posso acompanhar a evolução do último período. Então, o que que o GDS traz aqui? A gente vai começar a comparar em relação ao período anterior. Então, se a gente tem uma progressão maior ou menor, de acordo com a última análise que a gente fez, beleza? Então, eu vou fazer esse filtro aqui e selecionar aqui embaixo qualquer outro filtro que eu queira dentro do GDS, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu quero analisar somente daquela pipeline que eu falei com vocês. Então, da pipeline da ShareEngine. Quando eu salvo essa informação aqui, agora vai vir, tá vendo, um gráfico de linhas, tá? Eu vou trazer, vou dar um zoom aqui para vocês verificarem. Que eu consigo ter até uma legenda aqui de quais são os vendedores. Então, a gente tem 5 vendedores aqui que fizeram vendas desde o início do ano, e eles separados em semanas. Então, a semana que começou no dia, a primeira, na verdade, venda começou no dia 26, então a gente teve duas vendas aqui na semana do dia 26, uma do vendedor 1 e uma do vendedor 5. Na outra semana a gente teve duas vendas, uma venda só do vendedor 3, e na última semana, que é essa semana, a gente teve 4 vendas. Uma do vendedor 2, uma do vendedor 3 e duas do vendedor 4, tá? Então aqui a gente está fazendo uma contagem, de fato, de quantos negócios estão progredindo de acordo com o tempo. O legal também é que vocês podem, por exemplo, aqui está sendo uma contagem, né? Que está sendo por vendedor. Mas ainda eu consigo fazer uma contagem de negócios a partir, por exemplo, de uma meta específica, tá? Pessoal, essa parte da campo personalizado de progressão é super importante para vocês, de fato, conseguirem personalizar como vocês estão visualizando, tá? Eu posso, por exemplo, mudar aqui para o mensal. Então, quando eu faço no mensal, eu vou trazer, por exemplo, só a comparação do mês de janeiro, que as vendas aconteceram somente no mês de janeiro. Então, aqui a gente tem quantas vendas foram do vendedor 1, quantas vendas foram do vendedor 3. E também, às vezes, mudar, por exemplo, para o gráfico de barras, tá? Então, a gente tem essa segmentação. Novamente, vai apresentar aqui para o vendedor 1 e para o vendedor 5, ok?